Então, a ansiedade no seu lado negativo, vamos usar assim para ficar mais fácil, para que você possa compreender, quando ela está descontrolada, quando você não tem o controle dela, ela começa a criar na sua mente muitos medos infundados, que não têm um fundamento lógico. Muitos medos. Seja o medo da crítica, seja o medo do julgamento, seja o medo de perder tudo que você conquistou, seja aquele medo do que os outros vão falar ou pensar. E ela começa a criar muitos medos, medos de perder absolutamente tudo. Tem pessoas que têm muito medo de ficar sozinha na vida. E quando nós falamos de sozinha, é ela achar que não vai ter mais ninguém. Isso só vai acontecer o quê? Se ela ficar sozinha nesse mundo, senão sempre vai ter pessoas. E quando você começa a questionar esses medos, se você olhar de forma muito racional, você vai observar que a maioria desses medos não tem fundamento. Mas e por que eles surgem então na nossa cabeça? Por que esses medos vêm? Isso tem uma longa história, porque normalmente ele foi desenvolvido lá na sua infância, na primeira infância, devido a vários fatores onde criou-se memórias e essas memórias não entenderam que aquela era a forma ou que o fato aconteceu lá naquela época e elas voltam a vir quando tem alguns gatilhos muito parecidos, volta a ter essas sensações que teve lá, ou muitas vezes esses medos eles vêm de uma forma muito mais intensa do que já foi lá no passado. Então nós temos sim que olhar, compreender, identificar a causa desses medos, que esses medos muitas vezes vão gerar ansiedade, ou que a ansiedade vai gerar esses medos. Olha que interessante, tudo está muito interligado. E é importante entendermos isso. Então, quando você começa a ter esses sentimentos, esses pensamentos, esses medos dentro da sua cabeça, é muito importante começar esse questionamento. É muito importante você começar a olhar de forma racional para aquilo que está passando na sua cabeça. E quando você se permite olhar de forma bem racional, tirando a emoção do lado, você começa a observar que a maioria daqueles medos não tem um fundamento lógico. Ele não tem uma base concreta. Mas mesmo muitas vezes você sabendo que não tem uma base concreta, por que eles ainda continuam? Porque nós temos que voltar e ressignificar muitas coisas do passado para que você realmente consiga ter um presente e um futuro mais leve, onde esses medos não façam parte de uma rotina, não façam parte de uma forma tão intensa do seu dia a dia.